Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estou acompanhando vocês na disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. Iremos iniciar nossa web aula e hoje falaremos um pouco sobre o campo de aplicação da CASP, ou Contabilidade aplicada ao setor público. A contabilidade ela é uma ciência social aplicada e, como tal, ela tem um objeto de estudo. No caso da contabilidade, o que é estudado, analisado, são as variações patrimoniais. Então, nós temos que o objeto de estudo de qualquer contabilidade é o patrimônio. O que vai diferenciar, né, a contabilidade pública, da contabilidade fiscal, da contabilidade comercial, é o campo de aplicação. Daí a importância de nós realizarmos essa web aula hoje. Lembrando que a web aula ela tem o intuito de trazer um pouco mais de informação àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Também é uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo. Contudo, entendemos que na educação à distância, o aluno ele tem a autogestão do seu conhecimento. Ele pode escolher o melhor horário e o melhor local para iniciar o seu processo de aprendizagem. Nesse intuito, é que nós afirmamos que a web aula ela é gravada e é disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e caso tenha dúvidas, vocês poderão enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Ok? Então, vamos dar início aqui na nossa web aula. Quando falamos de campo de aplicação, né, nós temos na administração pública duas, dois sentidos para analisar, né? Nós temos um que é a administração direta e temos a administração indireta, isto no âmbito público. No âmbito privado, né, nós temos aqui, né, uma única legislação, que é a Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades. Então, se é privado, Lei 6.404 de 76, que é a lei que trata das sociedades. Entendeu? Então, se não é privado, é público. Quando é público, divide-se em administração direta e administração indireta. Quando falamos de administração direta, nós estamos falando dos entes federativos e os poderes, né? Então, nós temos aqui, né, a União, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal, nós temos os municípios, todos esses entes federativos fazem parte da administração direta e estão, né, obrigados à Lei 4.320 de 64, que é a lei que trata da contabilidade aplicada ao setor público, né? Então, ela vai trazer norma orçamentária, financeira e contábil relacionada ao âmbito público, ao campo de aplicação, né, do setor público, porque vai tratar do quê? Dos entes governamentais, né, da administração direta e também da administração indireta, né, que não são diretamente relacionados, né, ao setor público, mas que fazem parte. Então, na administração direta, nós ainda temos é, duas subdivisões. Nós temos a administração indireta de direito público, que vão fazer parte dessas as autarquias, as fundações, agências, e essas também estão, né, obrigadas a utilizar a CASP, a Lei 4.320. Já na administração indireta de direito privado, então, administração indireta, direito público, CASP. Na administração direta de direito privado, nós novamente vamos ver duas subdivisões. Nós temos a administração indireta de direito privado, que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista, dependentes, né, que estão aquelas também relacionadas à CASP, tá? E nós temos a administração indireta não dependente, que estão obrigadas parcialmente à utilização
da CASP, da 4.320. Por que parcialmente? Porque elas recebem recursos tanto públicos quanto privados. Os recursos públicos, ela tem o dever de prestar conta. Já para com os recursos privados, ela tem o dever, né, de declarar para o fisco. Então, parcialmente para aqueles recursos que são recebidos dos entes governamentais, prestação de contas, né, de acordo com a CASP, com a Lei 4.320. Para os recursos recebidos, né, de forma independente do âmbito privado, não está obrigado à CASP, e sim a Lei 6.404. Então, parcialmente a CASP. Percebam que o que vai definir, né? Se uma organização, sociedade ou empresa está obrigada à contabilidade aplicada ao setor público, é o tanto de recursos públicos que ela recebe, tá? Então, agora que nós, né, verificamos que tem, né, os entes federativos, e os entes federativos fazem parte da administração direta, né? E a administração indireta, ela é dividida em, né, de direito público e de direito privado. Então, a administração direta de direito público, nós temos as autarquias, as fundações públicas, e os de direito privado, nós temos as empresas públicas, a sociedade de economia mista. Estas serão dependentes quando contempladas no orçamento fiscal e no orçamento da Seguridade Social, ok? Então, a previsão legal da administração indireta está na Constituição Federal de 1988, no artigo 37. O artigo 37, ele está para o direito público, assim como o artigo 5º, né, está para toda a sociedade. Então, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal de 1988, ele vai falar o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Então, o que vai diferenciar, né, a autarquia das outras instituições é que ela só pode ser, né, criada por lei específica. Ok? Já a empresa pública de sociedade de economia mista, ela é autorizada por lei, mas a autarquia ela é criada por lei e tem finalidades específicas. Vamos verificar um pouco mais a fundo esses conceitos, tá? Então, administração indireta, lei específica, ela cria as autarquias. A autarquia, ela tem uma, né, uma finalidade específica. Então, você vai ter uma autarquia que vai estar cuidando, por exemplo, de saúde, tá? Finalidade específica. Lei específica cria. Agora, a lei especifica, autoriza a criação de empresa pública, de fundação pública e de sociedade de economia mista, tá? E também lei complementar definirá a área de atuação no caso da empresa pública, compreendem? Então, lei, quando se falamos de autarquia, ela é criada por lei específica, tá? Quando falamos de empresa pública, fundação pública ou sociedade de economia mista, lei específica ela somente autoriza a criação, mas ela não é criada pela própria lei. E uma lei complementar irá definir a área de atuação da fundação pública, tá? Então, as autarquias, como já vimos, ela é criada por lei específica e são entidades integrantes da administração pública indireta, criada pelo próprio governo. Por isso que nós falamos que ela é de direito público, através de uma lei específica, ou seja, lei ordinária, que trata de um tema pré-determinado para exercer uma função típica exclusiva do Estado, né, mas que o Estado, em tese, não teria condições de exercer com a qualidade esperada. Independe de registro e são organizadas por decreto, que tem seu fim específico, ou seja, ela tem que ter uma especialidade voltada à coletividade. Exemplo,
de autarquias. Nós temos o INSS, que é uma autarquia voltada, né, para o seguro social. Na área de educação, nós temos autarquias educacionais, como universidades federais. Na área da proteção ambiental, nós temos o IBAMA, né? Etc., entre outras autarquias, mas percebam que cada autarquia ela é criada para uma finalidade específica, seja na área do social, na área da saúde, da educação, do meio ambiente. O que vocês têm que ter sempre gravado em mente é que ela tem uma finalidade específica e ela é criada por lei. Contudo, as autarquias podem ser dentro dos entes federativos, municipais, federais ou estaduais. Já as fundações públicas são entidades formadas por um patrimônio personalizado. Então, o patrimônio dela não é totalmente público. E um fundador para uma finalidade específica. Não visam lucro, mas nada impede que ele ocorra, pois, pelos seus próprios trabalhos desenvolvidos, ele poderá acontecer. Neste caso, a receita não poderá ser repartida entre os seus dirigentes. Ela deve ser aplicada na função específica pelo qual a entidade foi criada. Quem destacou o patrimônio da Constituição irá definir se a fundação ela vai seguir pelo regime público ou pelo regime privado. Então, se foi um particular, temos uma fundação privada. Se foi um ente público, ou seja, as esferas de governo, será uma fundação pública. Por exemplo, Fundação Roberto Marinho e Fundação Ayrton Senna. Nesses dois casos, nós temos um exemplo de fundação privada. Seguindo o nosso slide, percebam, né, que tanto as autarquias, né, quanto as fundações públicas, elas possuem aí um determinado nicho de olhar, de observação, que são nichos que o governo, por si só, não conseguiria atender, porque ele é muito mais amplo, né, nas políticas públicas, então ela utiliza desses instrumentos, dessas organizações, para poder realizar essas atividades específicas com a qualidade esperada, tá? O artigo 165, né, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988, ele diz que a LOA compreenderá toda essa matéria. Então, vamos verificar, ó, o orçamento fiscal, né? O orçamento geral da União, ele é dividido entre orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. E o artigo 65 diz que ele compreenderá toda a matéria. Então, vamos verificar, né, onde esse campo de aplicação está previsto na LOA. Então, nós temos aqui, inciso 1, orçamento fiscal. Referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Ó, então, há previsão, né, de orçamento fiscal, tanto para a administração direta e indireta, comprovando, né, que é possível, né, esses dois tipos de administração. O orçamento de investimentos, inciso 2, das empresas que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, né? Então, seria aqui as dependentes. Inciso 3. O orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, como os fundos, fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então tá aí, gente. A previsão legal, tanto da administração direta e indireta, para receber recursos governamentais, né? Empresa estatal independente ou não dependente. Então, são as empresas que dispõem de receitas próprias, geradas por sua própria atividade, para pagar suas despesas de pessoal, então folha de pagamento, e custeio em geral e de capital. Então, né, ela tem receitas próprias para pagar a sua folha de pagamento. Custeio é sempre relacionado à manutenção da máquina pública, né? Ou à manutenção da entidade,
da organização. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho que manter. Então, serviço de limpeza, material de escritório, tudo aquilo que é corrente que eu tenho que manter, eu caracterizo como despesa de custeio. Já a despesa de capital é aquela despesa que aumenta o meu patrimônio. Então, eu estou adquirindo um veículo, por exemplo, né? Então, eu estou aumentando o patrimônio da empresa com esse veículo, então ela é uma despesa de capital. Suas receitas não estão no orçamento, mas elas fazem parte da administração pública. Contudo, recebem recursos do governo na forma de investimentos. Então, são aportes, né? Então, ela tem uma receita própria, contudo, ela recebe um aporte, né, governamental para poder, né, continuar os seus serviços. Então, exemplo. Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Infraero, etc. Então percebam que todas essas empresas elas recebem recursos governamentais na forma de investimento, né? Então, nós vimos que a empresa estatal não dependente, né? Ela recebe aí, ela tem a sua receita própria. Já a dependente, né? Ela é a empresa controlada que receba do ente controlador recurso financeiro para pagamento da despesa pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes do aumento de participação acionária. Então, ela receba a não dependente, ela tem a sua receita própria para custear as despesas de capital, né, despesas de custeio e despesa pessoal. Já a empresa dependente, ela é controlada e recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento das despesas com pessoal, ou seja, folha de pagamento, custeio em geral, manutenção da máquina pública e de capital, excluído, nesses últimos casos, os provenientes de aumento da participação acionária. Então, quanto mais recursos ela receber, né, do ente governamental, mais dependente ela será. Então, a empresa controlada, a maioria do capital social com direito a voto pertence ao ente político, diferentemente da não dependente, né? E ainda ela recebe recursos para custear despesas de pessoal, ou seja, a folha de pagamento, despesa de custeio ou despesas de capital, que são aquelas que aumentam o patrimônio da empresa, exceto aqueles recursos financeiros recebidos de participação acionária. Ok? Também há previsão da empresa estatal dependente na Lei 4.320, né, que é a lei que rege a contabilidade pública, em seu artigo 83. Então, a contabilidade, ela evidenciará sempre, perante a Fazenda Pública, a situação de tantos e quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Isso, a lei está dizendo o seguinte, né, que toda entidade, fundação, organização, associação que recebe recursos públicos, né, ela deve prestar contas na forma da lei, da forma da Lei 4.320. Então, ela está ali, né, adicta, né, à legislação pública, né, mesmo que parcialmente, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande proveito para vocês, que vocês possam assistir quantas vezes quiserem e puderem. Em caso de dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, ou seja, aquele balãozinho que está disponível, né, ao lado da fotinho ali do professor, tá? Participem, realizem suas atividades, né? Organize seu tempo de estudo para poder, né, variar entre ler, escrever e resolver suas atividades. E contem sempre com seus professores e tutores. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.